Você já reparou como tem gente que parece viver em um fuso horário diferente? Acordam cedo, estão sempre energizados, produzem mais, sorriem mais, pasme, parecem ter mais horas no dia. E aí vem aquele pensamento automático: ah, mas essa pessoa é matinal. Será mesmo? Deixa eu te contar uma verdade que muita gente não quer ouvir. Acordar cedo não é uma dádiva, é uma decisão. E, na maioria das vezes, é uma decisão desconfortável, pelo menos no começo. E sabe o que é mais curioso? A maioria que diz eu não sou uma pessoa da manhã vive atolada em cansaço, em dívida com os próprios sonhos e prisioneira da famosa função soneca. Aqui vai uma afirmação polêmica: quem aperta a soneca está, na prática, apertando pausa nos próprios objetivos. O cobertor quentinho tem um poder quase hipnótico. Mas a questão é: quanto tempo mais você vai continuar trocando 20 minutos de sono por mais 20 dias de frustração? O milagre da manhã não é só sobre acordar cedo. É sobre tomar o controle da sua vida antes que o mundo venha com as cobranças, os problemas, os ruídos e os boletos. É ali, no silêncio das primeiras horas, que nascem os vencedores e morrem os medíocres. Sim, eu disse medíocres. Porque a mediocridade é filha da inércia e neta da autoindulgência. Quer mudar de vida? Comece mudando a primeira hora do seu dia. Napoleão Hill já dizia que o sucesso começa no pensamento, mas é a ação disciplinada que transforma o desejo em realidade. O que você faz nos primeiros momentos ao acordar determina o tom, o foco e a força com que você vai atravessar as próximas 24 horas. Essa é a essência de quem pensa enriquece, as leis do sucesso e da própria fórmula da autoconfiança. E se você é daqueles que acredita que precisa de motivação para acordar cedo, sinto te dizer, é o hábito que gera motivação, não o contrário. Como está escrito em Provérbios, o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Traduzindo, querer sem agir é só fantasia. Mas há uma boa notícia, aliás, excelente. Você pode reescrever sua história a partir de amanhã, literalmente. Basta decidir que a primeira vitória do dia é abrir os olhos com um propósito claro. Isso não é autoajuda, é estratégia de vida. Os maiores triunfadores que o mundo já viu dominaram essa prática, como revelam tantos trechos ocultos de Mais Esperto que o Diabo. E não se engane, isso aqui não é papo de coach que nunca saiu da cama às 5 horas. Isso é uma convocação real para quem está cansado de ver os dias passarem como areia escorrendo entre os dedos. Você quer mesmo mudar? Então comece pelas manhãs. Mas antes de continuar, comente aqui abaixo a frase de poder de hoje: eu governo meu dia, e não o contrário. Escreva isso como um compromisso com você mesmo. Porque quando você declara com fé, o céu se move, e a mudança começa agora. Sabe aquela vozinha sutil que diz, só mais 5 minutinhos? Pois é, ela parece inofensiva, quase carinhosa. Mas, na verdade, é um dos disfarces mais traiçoeiros da mente preguiçosa. Não se engane, ela não quer seu descanso, quer sua desistência. A maioria das pessoas acredita piamente que tem dificuldade de acordar cedo por estar muito cansada. Mas, na imensa maioria das vezes, o problema não é físico, é emocional e mental. O cansaço é real, claro, mas ele é alimentado por uma vida desorganizada, sem propósito e, principalmente, por hábitos que sabotam a energia e drenam a vontade. Essa preguiça com fantasia de cansaço é a primeira muralha entre você e sua nova vida. E aqui entra uma das leis mais ignoradas do desenvolvimento pessoal: a disciplina antecede a motivação. Você não acorda cedo porque está motivado. Você acorda cedo porque decidiu ser alguém que não negocia com a própria palavra. Napoleão Hill já alertava sobre isso em A Lei do Triunfo. Os grandes realizadores não deixam seus sentimentos decidirem por eles. Eles têm um plano, e agem com fé nesse plano, mesmo quando o corpo reclama. Afinal, como ele também escreveu em Quem Pensa Enriquece, o desejo ardente aliado à persistência transforma qualquer sonho em realidade. Agora, deixa eu te fazer pensar de um jeito diferente. Você sabia que, ao acordar mais cedo, mesmo 30 minutos antes do habitual, você ganha o equivalente a 7 dias extras por ano? Isso mesmo, um dia inteiro de vantagem. E se esse tempo for usado com propósito, para leitura, oração, exercício físico ou organização mental, o retorno não é só prático,
é exponencial. Mas o problema é que muitos ainda acham que só vão acordar cedo quando dormirem melhor, e é aí que mora o perigo. Porque essa lógica te prende numa prisão invisível. A real é que você só vai dormir bem quando viver bem, e isso começa justamente por mudar o seu ciclo, o seu ritmo, a sua manhã. E aqui vai uma frase forte, para sacudir quem precisa. Enquanto você dormir como um derrotado, vai continuar acordando como um escravo da rotina alheia. No clássico Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill apresenta a ideia do drifting, um estado de deriva, onde a pessoa não tem direção, não decide nada, apenas é levada pelos impulsos, preguiça e distrações. O que ele descobre na entrevista com o diabo é que a maior arma do inimigo contra os humanos é a distração disfarçada de conforto. E olha só, nada representa melhor isso do que a cama quentinha quando você prometeu acordar cedo para mudar de vida. Agora, preste atenção nisso. Acordar cedo não é um castigo, é um presente que você dá para si mesmo. É você dizendo para o universo, e para sua própria mente, que está levando a sério sua jornada de transformação. Quero um exemplo prático. Aqui vai. Desafio simples. Por 3 dias, acorde 30 minutos antes do horário habitual. Use esse tempo para 3 coisas. Primeiro, ler um trecho de Quem Pensa Enriquece, ou um provérbio. Segundo, escrever suas metas para o dia em um caderno. E terceiro, ficar em silêncio por 5 minutos, apenas respirando e agradecendo. Não parece grande coisa, né? Mas a mágica está aí. Porque o que muda sua vida não são os grandes eventos, e sim os pequenos hábitos repetidos todos os dias com intenção. E mais, essa prática fortalece algo que poucos possuem, a fórmula da autoconfiança. Porque cada manhã que você vence o impulso de continuar dormindo é uma vitória pessoal, e vitória gera confiança. E confiança, como bem sabia Napoleon Hill, é a base de todo triunfo. Agora me diga, será mesmo que você está cansado, ou só perdeu o entusiasmo por acordar para uma vida que ainda não te inspira? Talvez, só talvez, amanhã seja o lugar onde sua fé precisa acordar primeiro. Existe uma diferença gritante entre a pessoa que acorda no susto, já pegando o celular e correndo para resolver a vida, e aquela que abre os olhos com clareza, respira fundo e começa o dia com intenção. A primeira vive reagindo, a segunda vive construindo. E a diferença entre elas não está no talento, nem no destino. Está no ritual da manhã. Napoleon Hill deixou claro em sua famosa fórmula da autoconfiança que a base de toda conquista está na fé em si mesmo. Mas como se constrói essa fé? Será que é algo que nasce com a gente, ou que cai do céu num dia de sorte? A resposta pode parecer simples, mas é profunda. A autoconfiança é construída no silêncio, na repetição e na vitória sobre si mesmo. E isso acontece, quase sempre, na primeira hora do dia. Vamos ser sinceros. Quando você acorda correndo, já atrasado, com a cabeça cheia de problemas e sem tempo nem para tomar um café direito, como esperar que o resto do dia funcione bem? É como tentar correr uma maratona sem ter aquecido antes. Agora, veja o contraste. Imagine começar o dia com 10 minutos de silêncio, seguido de leitura de algo que eleva a mente, como um trecho de Quem Pensa Enriquece ou um provérbio sobre sabedoria, depois escrever suas metas, visualizar seus objetivos e agradecer pelas vitórias que ainda estão por vir. Parece pouco, mas é justamente isso que muda tudo. Esses rituais ativam áreas do cérebro ligadas à clareza, foco e perseverança. Eles reprogramam a mente para agir com propósito, e não por impulso. E o mais importante, eles comunicam ao seu subconsciente que você está no controle. Napoleon Hill escreveu: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas a mente precisa de prática para acreditar, e é isso que a rotina matinal oferece, prática diária de poder pessoal. É um treino mental, e todo treino gera força. Quer um passo a passo prático? Aqui vai o que muitos chamam de milagre da manhã, que, na verdade, é só uma estratégia poderosa de desenvolvimento pessoal. 6 práticas matinais para instalar autoconfiança, em até 1 hora. Silêncio, oração, respiração ou meditação, 5 minutos. Afirmações. Leia ou escreva frases que reafirmam sua força, 5 minutos. Visualização. Imagine sua meta realizada com detalhes, 5 minutos. Exercício físico, algo leve como alongamento ou caminhada, 25 minutos. Leitura.
Leia um trecho de um bom livro, por exemplo, A Lei do Triunfo, 10 minutos. Escreva gratidões, ideias ou planos do dia, 5 minutos. Você pode adaptar ao seu tempo. Comece com 10 minutos e vá evoluindo. O importante é manter a consistência. E não subestime o poder disso. Ao praticar essas ações todos os dias, você está alimentando a sua fórmula da autoconfiança, dizendo para sua mente, repetidamente: eu estou no comando, eu me respeito, eu sou capaz. Como diz Provérbios 23, verso 7, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, se você começar o dia se imaginando fraco, perdido ou atrasado, isso vai se refletir em cada decisão. Mas se você se vê como alguém forte, disciplinado, cheio de propósito, adivinha o que vai acontecer? Exatamente, você age como tal. É por isso que a manhã tem tanto poder, porque ela é o único momento do dia em que você pode, de fato, criar sua própria atmosfera mental antes que o mundo interfira. E se você não usar esse tempo para criar o seu clima, alguém vai criar por você. E pode apostar, nem sempre vai ser positivo. Repare, os maiores líderes, empreendedores e até personagens bíblicos tinham o costume de buscar direção logo pela manhã. Jesus se retirava de madrugada para orar. Salomão pedia sabedoria desde cedo. E os grandes da atualidade, dos diretores aos atletas, juram por suas rotinas matinais. Isso não é coincidência, é estratégia de gente que entendeu o jogo. Então, se você quer mesmo começar a se ver como alguém capaz de vencer, não espere as vitórias externas virem primeiro. Comece por dentro. Comece amanhã cedo. A autoconfiança não nasce do nada, ela nasce de manhã. Há algo nas primeiras horas do dia que não se explica apenas com lógica. É como se o mundo ainda estivesse dormindo e, nesse intervalo sagrado, a alma pudesse respirar com mais clareza. O silêncio da manhã é um portal. E quem aprende a atravessá-lo, encontra respostas que jamais surgiriam no meio do barulho. Essa não é só uma percepção poética, é uma sabedoria antiga. Salmos, Provérbios e os textos mais poderosos da humanidade trazem a manhã como o momento ideal para buscar direção, renovar a fé e alinhar-se com o que realmente importa. Salmo 5, verso 3 diz: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti, e vigiarei. Não é à toa, porque é nesse instante que a mente está mais receptiva. Ainda não foi poluída pelas notificações, pelos medos do dia, nem pelas opiniões alheias. É como se o espírito estivesse mais próximo da fonte. E é justamente nesse ponto que entra o verdadeiro milagre da manhã. Porque ele não se resume à produtividade, metas ou rotina. Tudo isso é importante, sim. Mas o que transforma de verdade é o que acontece dentro de você nesse intervalo entre o nascer do sol e o despertar do mundo. Acordar cedo é um ato de conexão. Com sua fé, com seus princípios, com sua missão. É por isso que Napoleão Hill tanto insistia na importância da fé aplicada em quem pensa enriquece. Para ele, fé não é apenas acreditar. É acreditar com emoção, com ação e com intenção. E não existe momento mais propício para isso do que amanhã, onde o espírito ainda não foi intoxicado pelas urgências do mundo. Agora pare e pense comigo, o que você faz nas primeiras horas do seu dia? Se a sua resposta for reclamo, pego o celular, fico enrolando, é natural que você também sinta um certo vazio, desânimo ou desalinhamento ao longo do dia. Porque a forma como começamos as manhãs molda a atmosfera emocional e espiritual do restante do nosso tempo. É nesse momento que você pode falar com Deus de forma íntima, sem distrações. Declarar verdades sobre quem você quer se tornar. Ler trechos de provérbios para ganhar sabedoria. Reforçar sua identidade com frases de Napoleão Hill, como: o homem pode se tornar o que ele pensa ser. Imagine repetir isso todos os dias, com intenção, fé e presença. Não tem como continuar sendo o mesmo. Porque a fé vem pelo ouvir, e quando você ouve sua própria voz reafirmando sua força, algo dentro de você desperta. Aqui vai uma sugestão prática. Durante os próximos 5 dias, ao acordar, leia em voz alta um salmo. Em seguida, diga 3 frases de poder olhando nos seus próprios olhos no espelho. Pode ser algo como: eu sou filho da luz e fui criado para vencer.
Hoje é o dia em que avanço com fé e coragem. Eu acordo cedo porque estou comprometido com meu propósito. Parece simples demais? É aí que mora o milagre. Porque o espiritual não depende de complexidade, depende de presença. Napoleão Hill chamava esse momento de autossugestão espiritualizada. Quando você se conecta com algo maior, e também com sua essência, e planta sementes do que deseja colher. E mais, quanto mais você pratica isso, mais você percebe que acordar cedo não é mais um sacrifício, é um privilégio. É como se o dia esperasse por você, e, de certa forma, espera mesmo. Porque quem começa o dia com fé, começa com vantagem. O que você acha que acontece quando um ser humano acorda, agradece, medita, lê algo sábio e declara seus objetivos com voz firme logo ao nascer do sol? Ele se transforma, não só em alguém mais produtivo, mas em alguém mais alinhado espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. E essa força, meu amigo, ninguém tira, porque vem de dentro, vem do alto. E quem começa com essa força, termina com resultado. É como está escrito em Provérbios 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E o melhor momento para consagrar seus planos é logo ao abrir os olhos. Pouca gente entende isso de verdade, mas o que acontece nos primeiros minutos após você acordar define não só o seu dia, mas o seu destino. Você acha que parece exagero meu? Pois saiba que os maiores nomes do desenvolvimento pessoal, de Napoleão Hill a neurocientistas modernos, dizem exatamente isso, com todas as letras. Logo ao despertar, sua mente subconsciente está mais aberta, maleável, quase como uma esponja seca. Ela absorve com facilidade o que você pensa, sente e diz. E é justamente por isso que esse é o melhor momento para iniciar o processo de reprogramação mental consciente. Sim, você pode e deve reprogramar sua mente. E o milagre da manhã é a ferramenta mais acessível e poderosa para isso. A maior parte das pessoas vive no piloto automático, repetindo padrões que foram implantados no subconsciente ao longo da vida. Traumas, crenças limitantes, palavras negativas que ouviu na infância, experiências que geraram medo, rejeição, escassez. O problema é que, se você não reseta esse sistema, ele continua rodando, sabotando seus planos. Aqui entra um ensinamento fundamental de quem pensa e enriquece. Você é o mestre do seu destino e você é o capitão da sua alma. Porque você tem o poder de controlar seus pensamentos. Controlar os pensamentos pode parecer difícil. E de fato é, se você tentar fazer isso no meio do caos do dia. Mas, e se você começar o dia alimentando sua mente com o que realmente importa? O que acontece se você ensina seu subconsciente, logo ao acordar, que você é um vencedor, que você é grato, que você está no controle? O que acontece é que você começa a mudar, de dentro para fora. A reprogramação matinal funciona assim. Seu cérebro desperta entre ondas θ e alfa, que são estados de alta receptividade. Nesse momento, tudo que você ouve e repete tem força multiplicada. Frases, orações, imagens mentais e emoções positivas são gravadas como verdades internas. E o subconsciente, como uma criança obediente, começa a buscar formas de manifestar aquilo na sua realidade. E o melhor de tudo, você pode fazer isso em menos de 15 minutos por dia, no conforto da sua casa, sem precisar de nada além da sua voz, sua presença e um pouco de disciplina. Aqui vai um exercício prático, direto da fórmula da autoconfiança inspirada por Napoleão Hill. Ritual da reprogramação matinal, em 5 passos. Respire fundo e sente-se com a coluna ereta, antes mesmo de tocar no celular. Declare em voz alta uma afirmação poderosa. Exemplo: hoje eu escolho acreditar em mim, estou preparado para vencer. Leia ou releia um trecho de impacto. Pode ser um versículo de Provérbios, um salmo de proteção ou uma frase de poder de Napoleão Hill. Exemplo: a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. Feche os olhos e visualize um objetivo sendo realizado. Veja, sinta e acredite. Agradeça como se já tivesse conquistado. Isso muda tudo. Isso não é misticismo, é programação neurológica. E funciona, dia após dia, até que o seu novo normal se torne um sucesso. Lembre-se, o subconsciente não sabe o que é verdade ou mentira.
Ele só repete o que você alimenta com intensidade e repetição. Então, se você repete diariamente: eu sou limitado, nada dá certo para mim, eu nunca vou ter dinheiro. O subconsciente aceita como verdade e trabalha para confirmar isso. Agora, se você acorda dizendo: eu nasci para vencer, sou guiado por sabedoria, tudo coopera para o meu sucesso. A mente se ajusta a isso, e adivinha? Sua vida também. É por isso que os maiores triunfadores cultivam mantras, orações e declarações poderosas. Eles entenderam que a realidade externa é só o reflexo do software interno. E se quiser mudar o jogo, é no código que se mexe. Ou seja, no subconsciente. E é por isso que o milagre da manhã é muito mais do que acordar cedo. É um acordo com você mesmo, um reinício, um ritual de programação. Napoleão Hill chamava esse processo de plantio de fé. E como todo plantio, exige paciência, cuidado e consistência. Mas uma vez que a semente pega, meu amigo, ninguém mais para o seu crescimento. Acordar cedo não é o objetivo, é o meio. O objetivo é transformar a sua mente em uma máquina de realizar. E quando isso acontece, a frase que antes era só inspiração passa a ser realidade. Quem pensa enriquece. Você já se perguntou por que alguns homens e mulheres parecem operar em outro nível? Como se tivessem mais tempo, mais foco, mais clareza e uma capacidade quase sobrenatural de tomar decisões certas na hora certa. Spoiler: não é dom. É disciplina, é método, é um pacto com amanhã. Desde os tempos antigos, os maiores líderes da história compreendiam que o dia não começa quando o relógio desperta. Ele começa quando você decide tomar o controle dele. É nas primeiras horas, enquanto o mundo ainda dorme, que os grandes arquitetos do destino moldam seus impérios, seja ele um império político, financeiro, criativo ou espiritual. Vamos começar por um nome que é quase sinônimo de determinação: Napoleão Bonaparte. O imperador francês tinha uma rotina matinal inflexível. Acordava por volta das 4 horas da manhã, já com a cabeça no campo de batalha, mesmo quando o conflito era político. Ele dizia que a mente era mais afiada nas primeiras horas, e que decisões tomadas pela manhã carregavam mais clareza. Napoleão Bonaparte não lia horóscopo, lia estratégia. Outro exemplo fascinante é Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. No seu diário pessoal, detalhava uma rotina matinal que começava pontualmente às 5 horas, com a pergunta: o que de bom farei hoje? Depois disso, ele dedicava um tempo à leitura, escrita reflexiva e planejamento do dia. E veja bem, Franklin não tinha YouTube, app de produtividade ou café gourmet. Só papel, caneta e uma mente inquieta. Ainda assim, influenciou o mundo como inventor, diplomata, filósofo e estrategista. O que esses homens sabiam, e que boa parte das pessoas hoje ignora, é que as primeiras horas do dia têm um poder que beira o sagrado. São como terrenos férteis onde tudo o que você plantar frutifica ao longo das próximas horas. E quando trazemos isso para os tempos modernos, a lista de líderes que utilizam o milagre da manhã só cresce. Tim Cook, presidente da Apple, acorda às 3 horas e 45 da manhã para revisar relatórios, treinar e se preparar mentalmente para decisões críticas. Oprah Winfrey, um verdadeiro símbolo do desenvolvimento pessoal, começa o dia com meditação, leitura de provérbios e visualização de metas. Tony Robbins, um dos maiores coaches do planeta, tem um ritual de respiração, gratidão e imersão em gelo para despertar corpo e mente logo cedo. Hal Elrod, autor do best-seller O Milagre da Manhã, praticamente canonizou esse processo, mostrando como mudar o início do dia muda, inevitavelmente, o rumo da vida. Esses líderes têm algo em comum: entendem que produtividade começa no espírito, não na agenda, que antes de fazer é preciso ser. E ser exige preparo, silêncio, introspecção, tudo o que amanhã oferece de forma generosa, se você estiver disposto a aproveitá-la. E aqui cabe lembrar um dos princípios centrais das leis do sucesso e da fórmula da autoconfiança de Napoleão Hill. O triunfo pertence aos que acordam antes dos outros e tomam posse do dia. Essa frase, embora dita de forma simbólica, é muito mais literal do que parece. Porque quem domina as manhãs, chega antes nos resultados. Não por mágica, mas por intencionalidade. Agora, pense comigo.
Você conhece alguém bem-sucedido, de verdade, que acorda tarde, vive correndo, começa o dia no susto, sem foco, sem preparo e sem ritual? Dificilmente. Porque sucesso e desorganização mental não caminham juntos. Ao longo da história, o que se repete é a mesma fórmula. Acordar cedo. Tempo de silêncio, reflexão. Planejamento consciente. Leitura ou estudo. Visualização e oração. Os líderes sabiam, e sabem até hoje, que as manhãs são território sagrado para se alinhar com a missão, a fé e os objetivos. Seja na corte da França ou no Vale do Silício. Por isso, quando você decide aplicar o milagre da manhã, você não está apenas criando um hábito novo. Está se colocando no mesmo campo de batalha mental que os grandes nomes da história. E como diz um dos provérbios mais antigos, o que se levanta cedo para buscar sabedoria será exaltado entre os homens. Essa é a verdadeira lei do triunfo, acordar antes do mundo, para se tornar maior que os próprios limites. E aqui vai o ponto provocativo. Se tantos líderes, em tantas épocas diferentes, usaram o milagre da manhã para alcançar feitos grandiosos, por que você não usaria? Você já reparou como é fácil criar um hábito ruim e como é difícil manter um bom? Acordar tarde, procrastinar, deixar a vida no piloto automático. Isso acontece quase sem esforço. Agora, acordar cedo com propósito, meditar, ler, escrever, fazer exercício, parece que o mundo inteiro conspira contra. E sabe por quê? Porque os hábitos nocivos estão associados a recompensas imediatas. Já os hábitos transformadores exigem consistência antes da recompensa aparecer. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Se você conseguir tornar a prática emocionalmente prazerosa e mentalmente significativa, ela se torna tão viciante quanto qualquer vício negativo. A boa notícia é que você pode hackear o seu cérebro para fazer isso, literalmente. E é assim que se quebra o ciclo da desistência. Vamos ser sinceros, não basta acordar cedo 2 dias seguidos. Isso todo mundo faz. O desafio é fazer disso um estilo de vida. E mais ainda, fazer com alegria. A grande sacada está em transformar o hábito em algo que o cérebro deseje. E para isso, é preciso 3 ingredientes. Gatilho emocional claro. Recompensa tangível. Identidade reforçada. Vamos destrinchar esses 3 pontos com clareza e aplicabilidade. 1. Gatilho emocional claro. O porquê que te tira da cama. Se você acorda apenas por obrigação, seu cérebro vai te sabotar. Agora, se você acorda com uma missão clara, que te emociona, que te move, o corpo obedece. Por isso, escreva num papel e deixe ao lado da cama. Por que eu quero vencer? Não precisa ser algo complexo, pode ser: quero dar um futuro diferente para minha família. Quero viver com propósito, não apenas sobreviver. Quero provar para mim mesmo que consigo. Esse porquê é o que Napoleão Hill chamava de desejo ardente. E é com ele que começa a fórmula da autoconfiança. 2. Recompensa tangível. O prazer tem que vir antes do esforço. Muita gente fracassa no hábito matinal porque começa com dor, despertador irritante, obrigação, tarefa pesada. Mas e se você começar seu milagre da manhã com algo que você goste? Exemplo prático. Acorda e já coloca sua música favorita. Tome um café especial, daquele que você só bebe nesse horário. Tenha um caderno dos sonhos onde você escreve pensamentos inspiradores. Leia trechos que te elevam, um salmo, provérbio ou frases de Napoleão Hill. Você está, assim, enganando seu cérebro a gostar do ritual. Ele passa a associar prazer ao processo. E isso muda o jogo. 3. Identidade reforçada. Você não faz, você é. O que mantém um hábito não é a ação em si, mas a identidade que você associa a ela. Você não acorda cedo para fazer a rotina. Você acorda cedo porque é uma pessoa comprometida com seu propósito. Você se torna aquele que vive a lei do triunfo, que aplica as leis do sucesso, que decidiu viver de forma intencional, enquanto os outros apenas reagem à vida. Reforce isso diariamente. Frases como: eu sou o arquiteto do meu destino. Eu ajo com fé e disciplina todos os dias. Eu acordo cedo porque estou em missão.
Isso não é autoajuda barata. Isso é neuroprogramação baseada em identidade. E funciona como uma âncora mental que te arrasta para frente mesmo nos dias difíceis. Agora, aqui vai o ouro. Os primeiros 21 dias são cruciais. É nesse período que o cérebro resiste mais, mas também é quando ele mais aprende. A regra é: não negocie com a sua mente antes de cumprir o ritual. Não pense, faça. Depois você avalia. E se você cair um dia, tudo bem. Só não pare 2 dias seguidos. Um tropeço não vira fracasso. O que mata o hábito é a repetição do abandono. Crie símbolos de compromisso. Escreva, cole bilhetes, avise um amigo, poste nas redes, faça da sua jornada um projeto público, se for o caso. Aos poucos, seu corpo começa a pedir esse horário. Seu cérebro implora pela clareza mental, pela sensação de controle, pela conexão espiritual. E aí, o hábito vence o cansaço. E quando isso acontece, você se torna imparável. Você não é mais refém da motivação, você virou uma máquina de ação. Porque agora o hábito está enraizado, irresistível, moldado por desejo, prazer e identidade. E o mais curioso, o que era difícil virou necessidade. Você sente falta quando não faz. Você se sente incompleto sem esse começo de dia sagrado. Aí sim, o milagre da manhã não é mais uma técnica, é uma parte de você. E aí, meu amigo, minha amiga, você entrou no grupo dos que vivem como poucos. E conquistam o que muitos jamais sequer ousam sonhar. Acordar cedo, meditar, ler, planejar o dia, mover o corpo, escrever, visualizar. Parece muito, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. O que você faz nos primeiros minutos do seu dia determina a energia, a clareza e o foco com que você vive as próximas 16 horas. Amanhã é a semente, e o resto do dia é a colheita. Quer viver uma vida mais produtiva, mais leve, mais conectada, mais próspera? Não comece pelas tarefas, comece pelo ritual. Porque o milagre da manhã não termina quando você fecha o caderno de anotações ou guarda o tapetinho de alongamento. Ele reverbera. Ele ecoa. Ele altera o seu estado interno de forma tão profunda que o mundo externo começa a se ajustar. E isso é real. A ciência já comprovou que a forma como você começa o dia muda seus níveis hormonais, sua atenção, sua capacidade de decisão e até sua tolerância ao estresse. Mas vamos traduzir isso para a vida real? Clareza mental, igual decisões mais assertivas. Quem inicia o dia em silêncio, com foco, escrevendo ou meditando, está fortalecendo uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, o centro das decisões inteligentes. Ou seja, você decide melhor. E decidir melhor não é um detalhe, é tudo. Você começa a dizer mais não pro que não te serve, e mais sim pro que te aproxima da sua missão. O que antes gerava dúvida, agora gera direção. Isso é aplicar a lei do triunfo no cotidiano. 2. Emoções equilibradas, igual relacionamentos mais saudáveis. Sabe aquele dia em que você acorda atrasado, atropelado, e acaba explodindo por qualquer bobagem? Isso não é falta de paciência, é falta de preparo emocional. O milagre da manhã te dá um tempo de aterrissagem. Você respira, você se conecta. Você entra no dia como um sábio, não como um náufrago. Resultado: você se comunica melhor, ouve mais, se irrita menos, se torna mais magnético. E, sinceramente, isso tem um impacto direto em todas as suas conexões, na família, no trabalho, nas amizades. A sua energia contamina o ambiente, para melhor. 3. Organização mental, igual mais produtividade. Você já ouviu falar do princípio da primeira vitória? É o seguinte: quando você conquista algo logo pela manhã, mesmo que seja um treino de 15 minutos, uma página lida ou um pensamento escrito, seu cérebro ativa a química do progresso. É como se ele dissesse: se eu já venci agora cedo, posso continuar vencendo. E aí você entra num estado de produtividade natural, sem forçar. Você executa mais, procrastina menos, erra menos, seu dia flui. Você sente que está no controle. 4. Fé fortalecida, igual decisões com propósito. Quando você inclui leitura espiritual, seja de um provérbio, um salmo ou uma frase de Napoleão Hill,
você começa a alinhar razão e intuição. Você para de viver só no automático. E viver com fé não é viver na inércia, esperando o céu cair. É viver sabendo quem está ao seu lado, porque você luta e o que realmente importa. Esse tipo de alinhamento espiritual transforma o seu dia. Você deixa de ser reativo. Você age com consciência, com valor, com direção. 5. Disciplina matinal, igual autoestima fortalecida. Aqui está um dos maiores segredos de quem aplica o milagre da manhã. Você começa a se admirar. Sim, é isso mesmo. Você olha para si e sente orgulho, porque sabe que está fazendo algo que a maioria não faz. E essa sensação se espalha pelo resto do dia. Você se veste melhor, fala com mais segurança, anda com mais firmeza, age com mais convicção. Você se transforma no seu próprio modelo de inspiração. E isso muda tudo. Porque, como dizia Napoleão Hill, ninguém pode ter sucesso duradouro se não acredita profundamente em si mesmo. 6. Pequenas vitórias matinais, igual grandes mudanças acumuladas. Imagine 30 dias em que você começa o dia com 15 minutos de leitura de desenvolvimento pessoal, 5 minutos de visualização das suas metas, 10 minutos de oração ou gratidão, 20 minutos de movimento físico, 10 minutos escrevendo seus pensamentos. Isso dá, no máximo, 1 hora por dia. Agora multiplica isso por 30 dias. São 30 horas de transformação intencional. Multiplica por 12 meses, 360 horas investidas em você. Isso não é ritual, isso é estratégia de vida. E é aqui que mora o verdadeiro efeito dominó do milagre da manhã. O que começa como uma rotina se torna uma revolução. No fim das contas, você vai perceber que o que parecia ser só acordar cedo era, na verdade, um código secreto de acesso a uma nova versão de si mesmo. Mais consciente, mais forte, mais sábio, mais vitorioso. E o melhor de tudo, isso é acessível a qualquer um que decida viver como poucos, para conquistar o que muitos jamais alcançarão. Chegamos ao fim deste mergulho profundo. E se você esteve comigo até aqui, é porque algo dentro de você não quer mais viver no piloto automático. Você sentiu, no fundo da alma, que existe algo maior te chamando. E agora você sabe, a chave dessa transformação começa na primeira hora do seu dia. Não é mágica, não é fórmula secreta. É ciência, é espiritualidade, é estratégia de vida. E mais, é decisão. Quando você escolhe acordar cedo, não está apenas ganhando tempo. Você está assumindo o comando da própria existência. Está dizendo para si mesmo, todos os dias, que não vai mais viver por inércia, que não vai mais aceitar a mediocridade confortável. Você decide ser protagonista. Você ativa a fórmula da autoconfiança. Você honra as leis do sucesso com cada pequena atitude ao amanhecer. E o que acontece? A vida começa a responder. Porque, como nos lembra o sábio autor de Quem Pensa Enriquece, a mente dominada e dirigida com clareza se torna uma força criadora ilimitada. É como um jardim. Aquilo que você rega ao amanhecer, floresce ao longo do dia. Você planta foco, colhe produtividade. Planta fé, colhe coragem. Planta disciplina, colhe vitória. Mas é preciso manter o compromisso. Porque haverá dias difíceis, haverá manhãs frias. Haverá preguiça, distrações, desculpas. E é exatamente aí que mora o diferencial. O vencedor não é aquele que nunca sente vontade de desistir. É aquele que decide continuar, apesar dela. E quando a mente tenta sabotar, você lembra: eu sou mais forte do que o meu corpo quer acreditar. Eu ajo pela minha missão, não pela minha emoção. Repita isso quantas vezes for necessário. Você não precisa fazer tudo perfeito. Só precisa continuar. E ao continuar, o impossível começa a parecer possível. A bagunça começa a se organizar. Os medos começam a perder força. A vida começa a ganhar propósito. E isso, meu amigo, minha amiga, é o verdadeiro milagre da manhã. Agora me diga, qual vai ser a sua frase de guerra para os próximos 30 dias? Vou deixar 3 frases aqui agora e quero que você escolha uma,
E comente aqui embaixo uma afirmação poderosa, que será seu lema nessa nova fase. Algo que grite a sua intenção para o universo. Acordo com fé porque nasci para vencer. Minha manhã é meu templo, ninguém toca nisso. Enquanto o mundo dorme, eu construo minha vitória. Escolha a sua e escreve nos comentários. Isso vai firmar o seu compromisso com você mesmo. E já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com quem precisa despertar. Porque o próximo conteúdo vai ser ainda mais profundo, e você não vai querer ficar de fora. Afinal, quem acorda com propósito, dorme com gratidão. E você acaba de dar o primeiro passo. Nos vemos no próximo episódio da sua transformação.